Oi pessoal, vamos fazer uma etapa de nutrição hoje? Esse meu cabelo, antes de fazer a nutrição, ele estava sujo, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou utilizar. Vou usar esses 3 olhinhos, um de colágeno, outro de karité e o outro óleo de babosa. Esses olhinhos vocês conseguem encontrar em qualquer lojinha, tá bom? Em farmácia. Eu coloco esses olhinhos, gente, num potinho, tá? Um pouquinho de cada, pra poder fazer a mistura deles. Coloco um pouquinho, já vou fechando os potinhos para conservar, né? Depois que eu coloquei os óleos no potinho, eu separo meu cabelo ao meio e pego uma escova para poder pentear e alinhar os fios para ficar melhor na hora de passar os óleos. Penteio de baixo para cima para poder ir alinhando esses fios do cabelo, né? Depois que penteei o cabelo, eu faço uma misturinha com essa parte da escovinha de pintar o cabelo, misturo o óleo e depois eu vou separando por mechas o meu cabelo para poder fazer a aplicação. Pego um pouquinho na mão do óleo, misturo nas duas mãos e passo da metade do cabelo pro restante do cabelo, tá bom? Não passo muito próximo à raiz para não ficar oleoso. E assim eu vou fazendo em toda a parte do cabelo, pegando mechas por mechas, para poder ter um ótimo resultado do produto. Aqui eu já tinha passado em todo o cabelo, gente. O óleo sobrou um restinho, então eu passei esse antes na mão para poder passar da metade dos fios, todos eles juntos, tá? E um pouquinho em cima, sem encostar na raiz, tá bom? Para não ficar muito oleosa. Depois eu junto todo o cabelo, faço meio que um coque, mas não muito apertado para não danificar os fios. E prendo com uma piranha. Deixo aguardar por alguns minutos, né, para esse óleo fazer efeito no cabelo. E depois eu volto com esse creme de nutrição da Natwair, tá bom? Faço o mesmo processo novamente. Pego o cabelo, solto ele e separo ele no meio. E depois vou separando mechas por mechas para poder passar, para o creme poder tirando esse excesso do óleo nos fios, tá bom? Para depois eu conseguir fazer uma lavagem dele. E assim eu vou passando mecha por mecha, da metade do cabelo para baixo, depois eu vou subindo aos poucos o restante do produto na mão. Aqui eu já tinha passado todo o produto, né? Tava passando o restinho nessa última mecha de cabelo. E eu vou fazendo isso, depois em todos os cabelos, juntando ele, vai espalhando bem o excesso do creme, tá bom? Deixo agir novamente mais alguns minutos, prendo ele novamente e deixo agir por alguns minutos para esse creme poder encorpar no cabelo e poder tirar o excesso do óleo dos fios, tá bom? Depois eu lavo, vou pro shampoo. Não passo shampoo no cabelo, apenas lavo e passo o condicionador, tiro todo o excesso do cabelo, tá bom? E passo só o condicionador depois nele. Aqui já ele, depois que eu terminei de tomar banho, né? Lavar ele, venho secando, não esfrego a toalha, só vou apertando para tirar o excesso da água. Depois eu alinho os fios com a escova. Eu venho novamente com a toalha para tirar o restante do excesso da água do cabelo que vai descendo depois que eu penteei ele alinhando os fios, né? Tiro bem o excesso, depois venho com esse finalizador. Passo um pouco dele para espalhar tanto de um lado quanto do outro. Vou alinhando com as pontas do dedo por todos os fios e subindo para a raiz. Faço esse processo dos dois lados. Depois que passar esse produto, eu passo esse outro produto também que eu gosto de finalizar com ele. Misturo os dois para ter um melhor acabamento no cabelo. Passei todo, gente. Pego o restante do produto que tá na mão e vou passando em cima do cabelo, tá bom? Espalho bem.
Depois venho novamente escovando os cabelos para alinhar esses fios. Depois que eu alinhar todos os fios do cabelo, eu vou secar ele para poder ter um bom resultado do finalizador, pois ele precisa de um auxílio de um secador para poder alinhar melhor. Então, vou secando esse cabelo só com o jato do secador, os fios já vão ficando bem alinhados, tá bom? Aí eu secando todo ele. Aqui ele já tava todo seco, tá, gente? Aí eu só terminei de pentear para alinhar bem os fios depois que secou, né? E passo um olhinho nas pontas novamente, só para ter um ótimo resultado, tá bom? E assim finalizo o cabelo desta forma. Esse foi o resultado do cabelo, ele ficou bem encorpado, tá, gente? Então, eu só passei o secador, eu só lavei a água, não passei o shampoo e só passei o condicionador. Ele fica assim depois que seca, né? Fica bem encorpado. Aí, na próxima etapa, eu faço a nutrição para poder ficar certinho. O cabelo ficou assim, tá bom? Bem encorpado. E assim ele ficou finalizado, tá bom, gente? Só passei o condicionador, então por isso que ele ficou um pouco mais encorpado. Na próxima etapa é a hidratação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aí. E um beijinho e até o próximo.